Aleluia, glória a Deus. Caiu a nossa live. É a segunda vez que ela caiu hoje. Mas nós vamos continuar, amém? Tá torto o pé do... Aleluia, glória a Deus. Nós estamos para você que está acompanhando aí, a estrutura e classificação dos livros da Bíblia. Eu vou repetir aqui, eu não sei em que ponto que parou. Eu vou repetir esse ponto aqui, o sétimo ponto, tá bom? A Bíblia divide-se em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito antes do nascimento de Cristo e o Novo Testamento depois da morte de Cristo. O Antigo Testamento foi a preparação para a vinda do Senhor Jesus Cristo e o Novo Testamento, após a sua morte, houve sua propagação. Aleluia. A Bíblia tem ao todo 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras e 3.566.480 letras, de acordo com o tipo de tradução, né? Pode variar, né? Os 66 livros da Bíblia podem ser classificados por assuntos na seguinte ordem: lei, no princípio, lei, história, poesia, profecia, evangelhos, história da igreja primitiva e Apocalipse. Antigo Testamento. Aleluia. Primeiro, lei. São os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco e chamados pelos judeus de Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os chamados pelos judeus de Torá, conhecidos pela maioria de judeus e cristãos como sendo de autoria do grande legislador hebreu Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, escrito por Moisés. Segundo ponto, história. Ao todo são 12. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 2 Reis, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São os livros históricos que contam histórias, claro. Terceiro, poesia, são os livros poéticos. Ao todo são 5: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Representam a categoria dos livros poéticos ou devocionais da Bíblia. São livros devocionais. O que é um devocional? É aquele que a gente faz todos os dias a leitura. É o devocional, que a gente devota um tempo do nosso dia para Deus, utilizando a sua palavra para estudo, leitura, oração. Contendo o seguinte: aleluia, um drama poético, livro de Jó. Olha só, os livros poéticos, eles contêm um drama poético, que é o livro de Jó. É um drama, né? A vida de Jó, ela foi um drama. Aleluia. Poesia lírica, livro de Salmos. Didática poética, livro de Provérbios. Idílios poéticos, livro de Cantares de Salomão. Didática filosófica, livro de Eclesiastes. A didática é um estudo filosófico, é a filosofia dentro da palavra de Deus. Você que quer estudar filosofia, estude a Bíblia. Você vai encontrar dentro da Bíblia o estudo filosófico, que é Eclesiastes. Quarto ponto, profecia. Ao todo são 17. Acompanhe comigo: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel,
Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Correspondem aos livros que levam o nome dos respectivos profetas literários. Durante 3 séculos, a sequência dos profetas clássicos hebreus constitui um fenômeno totalmente ímpar na história. Olha só, preste muita atenção. A sequência dos profetas clássicos hebreus constitui um fenômeno totalmente ímpar, único na história. O profeta é sempre um gênio da linguagem, cujo ritmo e simbolismo desafiam os mais brilhantes tradutores a alcançar um inimitável original. Estão subdivididos em 2 grupos. A linguagem poética, a linguagem utilizada pelos profetas, utilizada por Deus, era uma linguagem completamente diferente. Até hoje é muito difícil você traduzir. Você conseguir, aleluia, ter o discernimento somente através do Espírito Santo de Deus, para você ter um discernimento do que o profeta estava falando naquele momento da história. Porque era uma linguagem muito rebuscada, é muito difícil de ser compreendida. Por isso que eles eram homens completamente diferentes. Um profeta hoje, ele é um homem diferente. Ele é um homem diferente, é usado pela boca de Deus, como boca de Deus na terra. Profetas maiores, vamos lá. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Por que profetas menores? Por causa da mensagem, a quantidade e o tamanho de suas mensagens. Profetas maiores, porque são os maiores livros. Não é porque eles foram maiores, não é porque eles se engrandeceram, não é porque eles se ensoberbeceram, não. É por causa da mensagem. Deus usou durante um período maior, aleluia, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aleluia. O conteúdo bíblico deles era maior, por isso eles são considerados profetas maiores. Mas não que eles estejam acima de todos os outros profetas. Ao contrário, todos os outros profetas foram muito usados na mão de Deus também. Profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O termo empregado para maiores homenagens não se refere ao mérito, né? Eu estava falando notoriedade do profeta, mas ao tamanho do livro e à extensão do respectivo ministério, ao tempo de duração do ministério de cada um. Não sei se eu tenho tempo para concluir. 10 minutos. Vou verificar aqui. Novo Testamento. Primeiro ponto, Evangelho. Nós vimos o Antigo, nós vamos ver o Novo. Tem pessoas que falam Velho Testamento. Tem muitos colegas, né, amigos meus, pastores, que eles não gostam de utilizar esse termo. Eu também não gosto, não. Eu prefiro o Antigo Testamento. Porque velho parece pejorativo, né? Parece ser pejorativo. Novo Testamento. Primeiro, Evangelho. São 4 os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Contém a biografia do Senhor Jesus Cristo e a descrição do seu glorioso ministério terreno. São tidos como cuja vida, obra e seus ensinamentos foram o alicerce do cristianismo. É nos Evangelhos que resplandece a cultura moral e espiritual do cristianismo, condensado nos ensinamentos dos mestres Jesus Cristo, a pessoa mais pura que já pisou nessa terra. Os 4 primeiros livros eles são tidos como evangelhos sinóticos. São os sinais de Jesus. Cada evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um, ele tem uma visão de Cristo. Um
descreve Jesus de uma forma, fazendo milagres de uma forma, outro às vezes mostra o mesmo milagre, outro mostra milagres que foram relatados que não existem no livro, mas tem em outro. E por último, que é um dos mais lindos, não desmerecendo os outros, mas o Evangelho de João, ele descreve Jesus sendo totalmente espiritual, o Espírito de Deus na Terra. É um dos mais lindos. Segundo, história da igreja primitiva. É o livro de Atos dos Apóstolos, preste atenção em nome de Jesus, narrado por Lucas, onde é descrito um resumo do início do cristianismo pós-ressurreição, a ascensão de Jesus Cristo ao céu, com a descida do Espírito Santo no dia da festa judaica do Pentecoste. História da igreja primitiva, vou ler de novo. É o livro de Atos dos Apóstolos, narrado por Lucas, Dr. Lucas. Não era um dos 12, onde é descrito um resumo do início do cristianismo pós-ressurreição, mas ele acompanhava Jesus. E a ascensão de Jesus Cristo ao céu, com a descida do Espírito Santo no dia da festa judaica de Pentecostes, culminando com o início triunfal da maior sociedade cosmopolita do mundo, a igreja cristã. Esse é um breve relato da igreja primitiva, da história da igreja primitiva. É quando ela surgiu, aleluia. Ela surgiu através do Pentecoste, né? No primeiro dia de Pentecoste, entre quase 3.000 homens, eles ouviram a pregação de Pedro e se renderam ao Evangelho do Senhor Jesus, e ali começou o grande mover naquela terra, aleluia. Muitos milhares foram alcançados. Terceiro, epístolas apostólicas. Apostólicas, são as cartas apostólicas. São cerca de 21 epístolas apostólicas, endereçadas aos primitivos cristãos e igrejas espalhadas pelo vasto Império Romano. Contém o desenvolvimento sistemático dos ensinamentos de Cristo, naquilo que podemos dominar de teologia apostólica, teologia paulina, teologia petrina, teologia joanina, etc. As epístolas apostólicas podem ser subdivididas em 2 grupos. Eu costumo dizer que as cartas apostólicas, elas eram a doutrina, as cartas doutrinárias da igreja. O que nós estamos fazendo hoje aqui é um culto de doutrina, de ensino da palavra de Deus. Então era dessa forma, só que foi escrita porque Paulo não tinha como chegar naqueles lugares a não ser através de suas cartas. É a doutrina da igreja, aleluia. Epístola Paulinas, são ao todo 13, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão, escritas por Paulo, Saulo de Tarso, né? Que teve seu nome mudado para Saulo, assim como o meu. O meu foi mudado para Luiz Talite, que veio a tornar-se no maior teólogo do cristianismo. É o pai da teologia e o grande mentor intelectual da fé cristã por todo o mundo. Aliás, para muitos, o pai da fé, aqui cita Paulo, né, como 2, né? Ele é mentor intelectual da fé. O pai da fé é o nosso pai Abraão. Aleluia. Epístolas gerais. Ao todo são 8. Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas, escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. A exceção da epístola aos Hebreus, cujo autor é desconhecido até hoje. Porém, existem teorias que quem escreveu a carta aos Hebreus foi Paulo ou Apolo, discípulo de Paulo. Existem indícios de que Apolo escreveu, por causa da maneira da escrita, do palavreado, do termo utilizado na carta aos Hebreus. Era muito característico do uso de Apolo.
Quarto, profecia. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia, onde, numa linguagem excessivamente... Para confirmar o que eu falei, vou abrir aqui rapidinho no livro de Hebreus. Nós vamos ver rapidinho isso aqui. Hebreus. A carta dos Hebreus, escrita por volta do ano 68 depois de Cristo, é uma das epístolas mais profundas no Novo Testamento, diferentemente de todas as demais, certo? Demais cartas apostólicas do Novo Testamento, tanto em estilo como em conteúdo doutrinário e teológico. Hebreus é o livro da Bíblia que mais exalta a superioridade de Cristo sobre os anjos e sobre os grandes líderes do judaísmo, bem como a superioridade da nova aliança sobre todos os ritos judaicos da antiga aliança. Quem escreveu a carta aos Hebreus é um dos grandes mistérios do cristianismo, que nunca foram revelados. Porém, ao examinar a introdução, a explanação e a conclusão desta epístola, o escritor anônimo de Hebreus nos deixa algumas pistas para alimentar nossas conjecturas. É possível encontrar 5 razões eliminatórias para efetuar os fervorosos defensores da autoria de Paulo, e também 5 razões classificatórias para defender a autoria de Apolo. Então aqui tem 5 razões, mas isso eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Amém? Vamos lá, continuar. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia, onde, numa linguagem excessivamente figurativa, enigmática e simbólica, João recebe na ilha de Patmos, no mar Egeu, a grande revelação do fim do mundo, descrevendo em vivas cores a vinda pessoal de Cristo à Terra para estabelecer o seu governo universal e proferir a grande sentença do famoso juízo final, havendo em seguida uma fusão do reino terreno com o reino celestial e eterno. Nono e último ponto: o cânon da Bíblia. Eu falei ainda há pouco, logo pela metade, que eu ia falar sobre o cânon, né? A gente viu o significado de cânon. Cânon. Cânon, ou escrituras canônicas, é a coleção completa dos livros divinamente inspirados por Deus, que constitui a Bíblia. Cânon é uma palavra grega que significa vara reta de medir. Olha quanto é importante. Assim como uma régua serve de regra para medir, no sentido religioso tem o significado de regra escrita de fé e prática. O cânon é uma regra escrita de fé e prática. A Bíblia de Deus. É realmente para nós, povo de Deus, a Bíblia é nossa regra de fé e prática, que serve para medir a nossa conduta cristã. O termo cânon foi empregado primeiramente por Orígenes em ano de 185 e 254 depois de Cristo, professor da escola teológica de Alexandria, para diferenciar os livros canônicos dos livros apócrifos. Essa é um outro estudo posteriormente. Nós poderemos, quem sabe futuramente, estudar um pouco mais sobre os livros apócrifos. Aqui ainda continua o estudo em o cânon do Antigo Testamento, o cânon do Novo Testamento e a conclusão. Porém, o espaço já está no limite. Nós vamos encerrar por essa noite, em nome de Jesus.
a CRI. Eu espero que todos tenham acompanhado, tenham se alimentado desse estudo. Ele é bem sucinto, ele é bem direto, ele é bem claro, esclarecido. Aleluia. Em outros lugares você não vai, aleluia, receber uma instrução desse tipo aqui, a não ser que você sente num banco de escola de um curso de teologia básico ou avançado, eu não sei, mas dificilmente você vai encontrar um estudo desse num culto de doutrina. Eu fui direcionado por Deus. O Senhor ele me mostrou o seguinte: a dificuldade do nosso meio em ter ensinos e estudos aprofundados. A gente estuda muito a palavra de Deus, a gente ouve muitas mensagens, a gente ouve muitos estudos, a gente estuda muito. Porém, pouco se dá atenção para o princípio de todas as coisas. O princípio, o Senhor me deu esse entendimento. O princípio é a palavra. E muitos não conhecem, não sabem, só sabem o que é a Bíblia, que é o livro. Você sabe abrir, sabe ler, sabe procurar, mas se aprofundar no estudo, aleluia, sobre a palavra, sobre a Bíblia, muito pouco se faz isso. E hoje nós tivemos essa oportunidade aqui essa noite. Eu espero que todos que tenham acompanhado e gostaram. Eu procurei não me estender muito, porque ele é passado o nosso tempo também. E para também o estudo não se tornar um estudo cansativo, né? Mas eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor para todos vocês. Curtam, compartilhem, para que todos tenham acesso a esse estudo da palavra de Deus. Amanhã ou ainda hoje eu vou compartilhar na minha página. Curta lá a minha página no Facebook, que é Pastor Luiz Talite. Curta a nossa página, siga a nossa página. Eu tenho um canal no YouTube também, que se chama Pastor Luiz Talite. Curta lá, siga o nosso canal, compartilhe o nosso canal. Existem inúmeras mensagens da palavra de Deus. Compartilhe e ajude que pessoas sejam alcançadas pela palavra. Para vocês terem ideia, tem muitas pessoas que não fazem ideia do quanto é importante essa ferramenta que Deus nos deu, que é a rede social, a internet. Você pegar o seu celular e fazer o trabalho de um evangelista através do celular. Alguns 2 meses atrás eu iniciei lives durante a manhã. E muitas pessoas foram alcançadas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, em Uganda, em Moçambique, na África. Eu tenho hoje amigos no meu Facebook que são africanos, pessoas que foram alcançadas, pessoas que vieram à presença de Deus. E eu tenho certeza que houve cura, que houve libertação, porque a palavra ela faz todas as coisas. Eu não preciso estar lá para que a palavra ela surta o efeito. Basta apenas que eu creia e eu pregue a palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que vai convencer o homem do seu pecado. É Ele que vai curar, é Ele que vai libertar. Então seja mais um evangelista, mais um missionário da palavra de Deus junto comigo, amém? O nosso ministério é um ministério missionário, Ministério Pentecostal de Missões. Jesus, luz para as nações. Se você sentir vontade de estar conosco nessa caminhada na fé, você que está sem congregação, você que não está congregando, você que está passando por dificuldades, precisa aprender mais a caminhada na fé. As portas desse ministério estão abertas para você. Se Deus tocar no seu coração, nós estamos aqui, pronto para lhe receber
e para nós fazermos a obra juntos, nessa caminhada. Você que sentiu o desejo no seu coração de ofertar nessa obra, logo mais, entre em contato comigo no meu Facebook. Entre em contato comigo no meu Facebook, nós vamos conversar. Amém? Inbox. Eu desejo a todos que Deus abençoe grandiosamente sua casa, sua família, seu ministério. Onde você estiver, que você já seja tremendamente edificado por essa mensagem. Acompanhe as nossas lives, todos os cultos nós vamos transmitir. Vai ser transmitido. Você verá a glória de Deus na sua vida e na minha vida também. Graça e paz, povo de Deus. Deus abençoe a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, até a volta do Senhor Jesus. Se todos creem assim, diga amém e aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Engrandeça, glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Amém.